Mais uma distribuição Vídeo em Casa. Filmes para a família. Os rochedos da África são produto da violência vulcânica. Hoje estão imóveis e silenciosos. Alguns parecem vigiar a paisagem como ídolos antigos. Coração Selvagem. Versão brasileira Dublamix Rio. Para onde quer que se vá, não há nada como a volta ao lar. O lar para Edward é o coração da selva africana. Aqui, sob o vasto céu azul, ele encontra refúgio e paz longe do tumulto da civilização e a oportunidade de estudar os animais selvagens em seu habitat natural. Na selva, eles vagueiam livremente e a chegada de visitantes inesperados não é um acontecimento incomum. Como o furtivo lince, seu paladar é delicado e ele remove todos os vestígios de pelo de sua presa antes de comê-la.
Não começará sua refeição antes que a carne esteja totalmente limpa e exposta. O lince é um gato selvagem de grande porte e beleza. Sua característica mais marcante são os pelos que crescem alongados nas pontas das orelhas. Ele habita, além das florestas, uma variedade de ecossistemas. O lince torna-se selvagem e perigoso quando ferido. Edward vai para a mata novamente, não para caçar, mas para observar. O rifle está pronto em caso de necessidade. Como diz o próprio nome, o texugo do mel gosta muito de mel. Com suas garras longas como as de um urso, ele chega a procurar os favos em colmeias debaixo da terra. Sua dieta inclui insetos e vermes de todos os tipos que podem ser encontrados nas rochas. Ele também caça e come todos os tipos de cobras. Sua pele maleável e grossa o protege das picadas das abelhas e das cobras venenosas. Sua pele é tão maleável que onde quer que seja agarrado, o texugo pode se voltar e morder o atacante. Às vezes ocorrem surpresas agradáveis, como o encontro com este interessante animal em plena luz do sol. Trata-se de um galago, que prefere atuar à noite, razão para o tamanho dos seus olhos. Ele vive nas árvores sem qualquer ninho ou toca. Alimenta-se de insetos, aranhas, ovos e frutas silvestres. Sua cauda é tão longa quanto seu corpo e é usada para cobrir os olhos enquanto dorme durante o dia. Possui um controle peculiar dos músculos das orelhas que lhe permite dobrá-las para isolar a umidade e o barulho. Sempre existe muito a ser explorado na selva, longe de telefones, relógios, compromissos, da tensão e do estresse da vida urbana. Aqui, os binóculos são muito valiosos, pois permitem avistar à distância, com segurança, os animais mais perigosos. Este é o rinoceronte branco, menos agressivo do que o negro. Caso fosse uma fêmea da espécie negra com filhote, qualquer tentativa de aproximação seria impossível. Uma das principais diferenças entre o rinoceronte branco e o negro é o formato das mandíbulas. Apesar do nome, é muito difícil diferenciá-los através da cor, uma vez que ambos gostam muito de chafurdar na lama. Ambos têm visão fraca, mas olfato muito aguçado. As zebras vivem em manadas pequenas e grandes e são frequentemente vistas na companhia de animais maiores, claramente em busca de proteção. São muito alertas e sensíveis. As zebras são suaves por natureza e às vezes é possível, com paciência, domesticar um filhote a ponto de criar com ele um certo vínculo de amizade. Esta aqui, obviamente, se afeiçoou a Edward.
Mais um dia na África chega ao fim. Aqui o cair da noite não é monótono. Pode-se ver claramente o poente com belíssimas luzes e matizes mudando tão rapidamente quanto um cenário de teatro. Apesar de ser, sob muitos aspectos, um território acidentado, a África também tem uma feição muito amistosa. A emoção está sempre presente. Os elefantes são os mais curiosos. Este filhote, com cerca de 4 anos, deve ter ficado esperando um bom tempo esta manhã por uma oportunidade para explorar a área mais minuciosamente. Este elefante não chega a ser um tratante, mas ainda assim é um pouco malandro, amistoso e sociável. Chega para o café sem ser convidado. Hey! Mas trata-se de uma visita curta e, uma vez satisfeita a curiosidade, parte para se reunir à manada. Os elefantes são os maiores animais do mundo. Os elefantes africanos são muito maiores do que os indianos e muito menos dóceis. É praticamente impossível treinar um elefante africano para carregar troncos, por exemplo. Os elefantes cobrem grandes distâncias em suas travessias pelo território. Pastam em escala verdadeiramente maciça. Comem principalmente as folhas das árvores, mas adoram os pequenos brotos verdes no topo. Se não conseguem alcançá-los, simplesmente derrubam a árvore. Alimentam-se também de raízes, de modo que, por vezes, a árvore inteira é sacrificada. É preciso muita comida para alimentar uma manada inteira de elefantes. Gostam muito de jacintos d'água, o que ajuda a conter seu crescimento. Na África, os rios e poços são repletos de jacintos.
É interessante observar como a tromba do elefante se estende, sendo usada não apenas para farejar, mas também para segurar objetos e para sucção. A tromba pega folhas e ramos e os coloca na boca, sendo capaz de arrancar até tufos inteiros de grama de uma só vez. Ela também absorve a água que joga na boca para beber ou sobre o corpo para se refrescar. Os elefantes adoram se banhar no lodo, capaz de refrescar sua pele muito grossa. O impala é um dos mais belos antílopes africanos. Os impalas são, entretanto, muito tímidos. Pulam e se dispersam rapidamente logo que se sentem perturbados. Esta delicadeza forma um contraste com o temperamento aguerrido dos búfalos africanos. Sempre que feridos, eles se preparam para um combate com o homem. Os búfalos mastigam quase o tempo todo um bolo alimentar. Frequentemente existe um de tocaia esperando para atacar os mais incautos.
Quando os abutres se reúnem voando alto no céu, é sinal de que alguém morreu ou está para morrer, como esta zebra. Estes são os chamados abutres comuns, um nome bastante apropriado. Eles não caçam por conta própria, apenas limpam os restos. É claro que isto não deixa de ser útil. As estepes seriam muito sujas sem eles. Há algo de mórbido no fascínio que os abutres exercem sobre quem os observa quando se alimentam. Criam grande confusão, mas demonstram uma habilidade fantástica ao voar e sua visão é altamente apurada. Embora não sejam animais que inspirem nosso senso estético, desempenham seu papel dentro das imponderáveis leis da natureza. Devem fazer parte de qualquer estudo sobre a vida selvagem. Mas até mesmo os abutres não conseguem limpar totalmente a savana, deixando alguns restos para as hienas, cujas mandíbulas poderosíssimas conseguem mastigar até mesmo os ossos das carcaças. Estamos diante de uma situação curiosa. Jamais se deve subestimar a possibilidade de se deparar com o inesperado nas matas e nunca permitir que a familiaridade se transforme em desdém. Estes felinos parecem estar por toda a parte. Felizmente, sua curiosidade não dura muito, mas ninguém sabe o que poderá encontrar logo adiante. E o que encontramos logo adiante é uma companhia muito mais amável. A girafa, sempre educada, não faz mal a pessoas ou animais. É o animal mais alto do mundo e exclusivamente herbívoro. Sua longa língua arranca as folhas, brotos e ramos dos galhos. Ela é capaz de engolir espinhos de até 10 centímetros. Não deixa de ser curioso saber que a girafa não tem mais ossos no pescoço do que qualquer ser humano, mas seu coração tem que trabalhar muito para levar sangue a todas as extremidades. Observar a girafa bebendo é um espetáculo fascinante.
Além dos animais, existe uma rica diversidade de plantas e pássaros a serem observados. O tecelão constrói seu ninho com pedaços de colmos de palmeira e às vezes colocam ramos e um pouco de grama entrelaçados para formar um telhado capaz de protegê-lo da chuva. A construção é feita pelo macho. Estas árvores eritrinas são umas das características marcantes da paisagem. Seus candelabros escarlates iluminam a savana com cores. Atingem o auge da beleza no início da primavera, antes do crescimento da folhagem. O pólen das flores desta eritrina fulgurante está sendo usufruído pelos tecelões, pelos bulbuls, pelos estorninhos de asa alaranjada, bem como por membros das famílias Oriole e Sunbird. As águias pescadoras costumam ficar sentadas sobre uma árvore à beira d'água durante horas seguidas. As garças azuis de coroa são habitualmente vistas perto da água. Bem como os pelicanos e os jassanãs. O antílope d'água é facilmente reconhecível por uma faixa branca ao redor do traseiro. Como diz o próprio nome, eles ficam sempre perto da água, onde costumam fazer companhia ao hipopótamo.
Os hipopótamos não saem normalmente da água durante o dia. Eles podem ser perigosos se perturbados pelo homem em terra. E às vezes atacam também canoas nas águas. Os hipopótamos protegem seus filhotes até que estejam bem crescidos. Esta margem do rio está sendo bem fertilizada. Os hipopótamos costumam se ater à mesma área. Os machos e fêmeas mantêm-se afastados, exceto nas temporadas de acasalamento. São extremamente ciumentos de seu território nas margens dos rios, para onde vão à noite pastar. Lutarão com qualquer outro hipopótamo para protegê-lo contra intrusões. Os machos também lutam durante a temporada de acasalamento, às vezes até a morte. Dirigir por uma mata sem trilhas não é para qualquer um. É um trabalho longo, lento, tortuoso, e a coisa mais fácil do mundo é se perder. Um descontrole nervoso pode ser desastroso. Por isso, além de procurar por animais, quem viaja pelas selvas deve estar preparado para qualquer emergência. Ele deve ser versátil e autoconfiante, conservar a tranquilidade em meio ao perigo oculto, ser capaz de tomar conta de si e dos outros, mantendo-se sempre alerta e pronto para parar repentinamente a fim de observar cenas de animais que lhe despertem particular interesse. Por pouco ele veria os caçadores abatendo a presa, mas sempre se pode observar os guepardos se alimentando.
O guepardo tem pernas longas, finas e musculosas e é o animal mais veloz da África. Tem uma cauda longa e patas fixas como a do cão e não retráteis como as dos felinos em geral. É muito fácil reconhecer os guepardos pelas duas listras negras que ladeiam o focinho, saindo dos olhos até os cantos dos lábios. Edward tem um interesse especial nos guepardos e publicou vários artigos sobre eles. Tem partilhado seu acampamento e boa parte de sua vida com um guepardo. Agora é que a brincadeira começa. Aí vêm os palhaços. Não há como dormir quando os babuínos jovens estão por perto. Bagas! 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 Run away! Tudo o que se pode fazer é ficar parado, sorrindo. Eles são ágeis como acrobatas, divertidos como mímicos, encantadores e engraçados. Quando vão a qualquer lugar, viram tudo de pernas para o ar. Um dos perigos de se comer na selva é que a refeição pode ser roubada por um mangusto. Os mangustos listrados adoram qualquer tipo de ovo, de galinha, de pato, de pássaros selvagens, de cobras e avestruzes.
Mas eles precisam de ajuda para quebrá-los. Por isso, aprenderam a atirar os ovos por entre as pernas traseiras em uma rocha ou pedra. Não importa qual o tipo de experiência que se tenha tido na selva, o leão sempre constitui o grande espetáculo. Eis um espetáculo capaz de satisfazer o mais exigente apreciador de leões. Um bando inteiro durante todo o processo de espreitar, caçar, matar e comer um antílope. Esta sequência é mostrada sem edição, exatamente como foi filmada, com todas as ações, espreitas e táticas de um grupo de leões adultos caçando sua refeição diária. As leoas fazem a maior parte do trabalho, enquanto o amo e senhor espera ser chamado para o almoço. Enquanto estes acontecimentos se desenrolavam, houve tempo suficiente para as aves de carniça se posicionarem aguardando sua vez. Elas não são bem aceitas entre os predadores, que frequentemente as enxotam quando tentam se aproximar antes que tenham terminado de comer.
Até as cegonhas marabu estão de prontidão. Depois, a volta ao acampamento para fazer as anotações diárias, com vistas a um novo livro. Uma das alegrias de Edward é o guepardo que se tornou seu animal de estimação e companheiro constante. Nesta manhã surge uma manada de kudus com um esplêndido macho. E os elãs também. Eles podem ser vistos em grandes manadas ou em grupos de 2 ou 3 em todos os tipos de terrenos. Eles gostam de grama fresca, mas são principalmente roedores de vários tipos de folhas e brotos. Não apresentam perigo para quase nenhum animal e são muito tímidos diante de seres humanos, por isso é difícil aproximar-se deles. Quando um guepardo é domesticado como este, torna-se muito mais exigente do que outros animais de estimação, como cães e gatos. Este aqui requer atenção o tempo todo. Os antílopes machos de chifres de sabre possuem chifres de até 1,5 metro de comprimento e são os únicos membros da família dos antílopes a lutarem até a morte. Seus temíveis chifres mantêm até os leões acuados, permitindo a fuga depois de uma luta feroz. Os duikers são os dos menores antílopes. São muito graciosos, muito tímidos, não é fácil se aproximar deles. Raramente se consegue observá-los tão de perto. Eles se mantêm isolados e nunca são vistos na companhia de outras criaturas. Animais de estimação como este exigem muita atenção. Um carnívoro comendo carne crua na mão. O que poderia ser mais gratificante para seu dono? O javali africano é sempre uma fonte de entretenimento. Alimenta-se quase que apenas de raízes e tubérculos. Geralmente se curva sobre os joelhos para comer. Com suas grandes orelhas ovais, a raposa de orelha de morcego tem uma audição muito apurada, o que lhe permite detectar o menor ruído de vermes e insetos debaixo do solo. Ele os escava, deleitando-se com as iguarias. Sua dieta inclui ainda roedores, os ovos de aves que fazem ninho no solo, bagas e frutos silvestres.
E o guepardo deveria saber que escrever é mais importante do que brincar, pois nada pode ser esquecido. Os gatos selvagens podem ser parecidos com os domésticos, mas na realidade são muito diferentes. À sua maneira, são tão selvagens quanto qualquer outro animal das selvas. Alimentam-se de roedores, de pássaros e seus filhotes e são seres notívagos. São considerados os ancestrais de nossos gatos domésticos. Com suas orelhas cor de laranja, pode-se vê-los frequentemente ao cair da tarde. As anotações continuam. Os palhaços resolveram visitar o carro, uma mãe babuíno e sua cria. É curioso notar a relação quase humana entre mãe e filho. O instinto familiar dos babuínos é muito forte e todo o bando se alia para defender qualquer membro que esteja em perigo. Mais uma incursão em busca do fascínio indescritível das matas. O guepardo adora andar de carro. Ele assume uma atitude muito importante ao se sentar no banco de passageiros, certo de que atingiu um status na sociedade superior ao de outros animais de seu mundo. Muitos poucos de nós conseguem viver em seu mundo de sonhos, mas Edward Zig conseguiu. E no coração da África, ele sente a floresta como seu próprio lar.